Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Chico Guerra, do PRB, parlamentar que também lidera o governo municipal aqui no Legislativo Caxiense. E eu quero cumprimentá-lo. Vereador Chico Guerra, uma honra tê-lo de volta aqui no De Frente com a Lei da TV Câmara. A honra é toda minha, Fábio. É sempre um prazer estar aqui nesse programa. Vereador Chico Guerra, há uns meses, quando o senhor esteve aqui no De Frente com a Lei, o foco maior era o seu papel como líder do governo, digamos assim, aquele vereador que representa, faz as defesas e a interlocução das matérias que o Executivo assina e apresenta na Câmara junto aos demais vereadores e à própria comunidade. Passado esse tempo, o senhor começou a apresentar projetos e também tem se dividido em relação ao seu próprio mandato, aí demandas da comunidade, a rotina de um vereador normal. E um de seus projetos de lei se volta à chamada educação de gênero nas escolas. Nós temos aí um debate muito extenso na sociedade, voltado à diversidade, ao respeito à opção sexual das pessoas. O próprio plano municipal de educação aqui contempla isso num dos capítulos para combater evasão escolar, que se respeite daqui a pouco aquele colega que por opção ou por já ser é homossexual ou tem um estilo diferente. Então as pessoas têm que respeitar as diferenças no sentido de combater a evasão escolar. Mas o senhor tenta chamar a atenção para um ponto nesse processo todo educativo. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor o seu projeto aqui e nos acompanhe. Bom, Fábio, bem como colocaste aí, a educação, o respeito. Sem dúvida nenhuma. A pessoa tem liberdade para tomar qualquer decisão na vida dela, a vida é dela, ela tem esse livre arbítrio. Ela tem total liberdade para qualquer escolha. E em cima disso, sim, que fique bem claro, que quando eu entrei com esse projeto, não é nada contra as pessoas. Não existe isso aí. Tem que se ter, sim, o respeito, ainda mais eu, sendo uma pessoa cristã, tem que dar o exemplo maior, né? De respeitar sempre o próximo. E quando a gente fala em respeitar o próximo, não é aquele que a gente mais se familiariza, aquele que é mais fácil de eu ser amigo, não. A gente tem que respeitar todo mundo. E pensando nisso, sim, se respeita todas as divergências. A intenção do projeto, quanto a extinção de qualquer menção à ideologia de gênero ou identidade de gênero, não é porque já existe alguma coisa no município, não. Para deixar bem claro, não existe. A Secretaria da Educação, ela tem esse cuidado de analisar todo o material didático que chega nas escolas. O intuito meu de botar esse projeto, que está passando pelas comissões ainda, é evitar algo que possa vir a acontecer. Repetindo, eu não estou desrespeitando a liberdade das pessoas de escolha. E sim, eu estou evitando que venha uma ordem de cima para os professores da rede municipal, que eles sejam obrigados a dar como matéria a ideologia de gênero. Impor nas crianças que aquilo é regra, que aquilo é o natural, que aquilo é a biologia. Isso eu sou contra. Então, eu sou contra a qualquer imposição. Da mesma forma que eu respeito todas as opções, que a gente sempre tem que respeitar todas as pessoas, nós temos também que ter o cuidado de respeitar a naturalidade das coisas. Então, a biologia existe, ela tem que ser respeitada e não pode ser mudada ou transformada para uma questão social, educacional. Então, é esse o detalhe. O projeto vem no intuito de que não aconteça uma obrigação dos professores de embutir em cima das crianças uma coisa que não tem embasamento científico. Ok, mas do ponto de vista daquelas crianças, adolescentes, porque
para muitos já é natural assumir, inclusive, a própria homossexualidade no ambiente escolar. Isso seria respeitado. Sem dúvida nenhuma, Fábio. E ainda sou contra quem faz qualquer bullying contra essa questão aí. Discriminação, isso não existe. Claro. A gente sempre tem que ver o próximo como semelhança a ele. É um ser humano do outro lado também. É uma pessoa de Cristo também do outro lado. É uma pessoa de Deus também do outro lado. Então a gente tem que respeitar, indiferente à escolha. O que a gente só tem que ter o cuidado, vou pegar uma criança, eu sou o professor, e aí tem uma criança lá de 5, 6 anos. Eu embuti, entendeu? Que mesmo ele sendo um menino, ou mesmo ela sendo uma menina, dizer para ele, não, você não é um menino. Não, você não é uma menina. É isso que eu sou contra. Eu sou contra a imposição das coisas, a forma autoritária de se impor alguma coisa na cabeça de uma criança. Levar o assunto para profissionais, isso é muito salutar. Tipo, vou levar esse assunto, vou debater esse assunto entre professores, profissionais da área, psicólogos, médicos, pais, porque tanto pais como professores é fundamental que eles tenham conhecimento nessa área, porque eles são os primeiros a receberem as crianças quanto às perguntas, as dúvidas. Então é bom os pais e os professores estar também familiarizados quanto ao assunto de ideologia de gênero, porque quando uma criança vier questionar, ele não afugente ela, e sim explique, deixe claro as coisas, claro. Mas não vai ver a distorcer o assunto ou ver a fugir do assunto. Porque a criança cada vez mais vai ficar curiosa e querer saber. Sempre que se falam nesses termos, como o senhor levanta aqui, por exemplo, a ideologia de gênero, há uma margem para a polêmica, digamos assim. E nós temos, notadamente, muitos grupos representativos no sentido até da própria resistência, que é muito interessante que se mantém. E aí vamos para os mais diversos movimentos que, por um motivo ou outro, sejam ameaçados naquele tom que se chamam muitas vezes de minorias. Aí vai ter o movimento de resistência das mulheres, dos negros, dos homossexuais, dos LGBT. O senhor já abriu aqui a ideia de um debate também no ambiente escolar, com um círculo de pais e mestres, corpo docente, psicológico, assistente social, por aí afora. Como é que o senhor já verificou a receptividade do público em geral em Caxias do Sul, principalmente aquele afeto à educação, a essa sua iniciativa? Na verdade, o que se nota? Ninguém tem um conhecimento ainda dessa matéria. E aí tem muita discussão na questão agressiva, de achar que quem é contra a ideologia de gênero, identidade de gênero, porque é contra os homossexuais. É isso que esses grupos têm, como se quem é contra alguma coisa é contra as pessoas. Não é esse detalhe, não é as pessoas, não é contra aquele grupo ou aquela forma de se pensar. O problema aqui que eu estou colocando, tanto nesse meu projeto, que eu volto a dizer de novo, é a forma que querem impor as coisas. É como querem embutir. É mais ou menos, eu te explico assim, a ideologia de gênero, para mim, é mais ou menos assim como um submarino. Ele está embaixo d'água, tu não enxerga ele, mas ele está na ativa. E ele se espalha em qualquer local. E do jeito que eles querem impor a ideologia de gênero, no meu ponto de vista, sempre, Fábio, eles querem fazer com que a criança, que não tem essa capacidade intelectual de entender, eles querem impor que não existe mais o macho, não existe mais a fêmea. A pessoa pode escolher o sexo. A ideologia de gênero, ela vem como um submarino, ela vem mansa, entendeu? De forma que venha fomentar essa discussão no meio desse público, que eu comento, as crianças, que elas não têm essa formação ainda, para que elas fiquem mentalmente em confusão
ao ponto de elas não saber o que é o certo e o que é o errado. Isso eu discordo. A gente não pode ir contra a natureza, a gente não pode ir contra a biologia. Na biologia está clara. Sexo masculino, sexo feminino. Ah, não existe o terceiro sexo? Não, não existe o terceiro sexo. Por quê? Porque ou ele é do sexo masculino ou sexo feminino. Se ele optou por ele é sexo masculino e optar pelo sexo feminino, é uma opção dele, mas ele é de um sexo, ou do masculino ou do feminino. Claro que nós temos o caso daqueles hermafroditas. Lá é raro o caso, mas lá as pessoas têm os dois sexos. Mesmo ali, essas pessoas que têm os dois sexos, tá? Cabe aos pais, os médicos, levarem todas as informações para essa pessoa, para ela definir em conjunto, ela em conjunto com o que ela vai receber de informações dos pais e dos médicos, para ela saber por que acontece. Daqui um pouco, o hermafrodita, ele está com os dois sexos, tá? Ele tem as genitais masculinas e essas femininas. Ele opta por sexo feminino, vamos dizer. Eles trabalham, não, ele vai ser uma mulher, vai ser mulher, vai ser mulher. Vem o caso, depois, com o passar do tempo, degenerar algum dos órgãos que é natural. Daqui um pouco, ele não tem mais o útero, ele não tem mais a função. Como é que vai ser essa pessoa na fase adulta que quer casar, quer engravidar? E aí, então, o que aconteceu? O período todo dela foi enganado. Isso, mais ou menos, é parecido com aquele caso daquela família canadense, que foi o primeiro caso de estudo de ideologia. Mais ou menos. Tentaram pegar um dos meninos e transformar numa menina. E lá depois, na fase da adolescência, ele descobriu que não era uma menina, era menino. E aí voltou atrás. Mas foi um distúrbio muito grande. Então, é isso, Fábio, que eu quero comentar. Deixar bem claro. Não dá para impor nada a ninguém. Os grupos têm que respeitar também da mesma forma que as pessoas que são contra a ideologia têm que respeitar os grupos, as opções deles. Mas ninguém pode embutir nada na cabecinha das crianças, agora nesse período que elas estão em formação. Elas têm que ter a liberdade de conhecer o que é o certo, o que é o errado. O que existe e o que não existe. E não fazer da biologia uma transformação social. A gente não pode pegar... Eu não posso pegar e querer transformar uma coisa que já veio natural. É a mesma coisa assim, eu tenho que acordar e a naturalidade tem que acontecer. Vereador, eu não posso ser transformado. Sim. Vereador Chico Guerra, não quis interromper o seu raciocínio. Sim. Nós vamos daqui a pouco entrar no minuto final do programa, digamos assim. Já? Sim. Esse projeto seu vai tramitar. Vamos reiterar aqui nosso respeito à orientação sexual de cada um e com respeito à ideologia de gênero, que é o que toca o seu projeto, no sentido de abolir esse termo das matrizes curriculares das escolas. Vamos aguardar a tramitação e todo o debate que virá por aí. Então, eu vou pedir que, de forma breve, no que eu devolver a palavra para o senhor, aparecerão seus contatos para quem está nos acompanhando neste momento pela TV Câmara, e-mails, telefones, para as pessoas lhe mandarem dicas, sugestões, elogios, críticas. Então, o espaço é seu para uma breve despedida, digamos assim. Muito bom, Fábio. É sempre um prazer estar aqui, porque a gente pode estar em contato com a comunidade. E eu sempre coloco para a comunidade, até antecipo o pedido de desculpa por muitas vezes não poderem atender e não ter um horário disponível, porque a função de um vereador é bastante intensa. E ainda mais de líder de governo na Câmara, a gente tem umas funções a mais, porque a gente tem que estar sempre em função com o Executivo. Mas as portas sempre estão abertas e, na medida do possível, sempre vou estar atendendo e estar em visita também aos bairros. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Fábio. Acabamos de conversar, então, com o vereador Chico Guerra, do PRB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.